Olá, turma. Vamos à nossa aula da semana. Nós estamos hoje, concluindo o capítulo 11, Identidades e Interculturalidades Regionais da África. Na semana passada, a gente discutiu um pouquinho sobre a economia e a política da África do século XXI. Falamos sobre o apartheid, sobre a importância que Nelson Mandela teve para derrubar essa política de exclusão, racial, social. Estudamos os principais polos econômicos, África do Sul, Nigéria, Egito, e estudamos também um pouquinho sobre o comércio e a integração entre os países africanos. Hoje, a gente vai encerrar esse capítulo discutindo sobre a diversidade cultural e os estados atuais. Essa é a nossa penúltima aula, de fato, do ano. Semana que vem a gente está concluindo os conteúdos e eu gostaria de solicitar que vocês assistissem essa aula acompanhando no módulo a partir da página 36. Olha só, quando a gente fala em cultura, a gente precisa levar em consideração vários aspectos, tá? A comida, a dança, a arte, a forma como as pessoas se comportam, a língua, que um determinado país ele fala, e a gente precisa considerar todos esses aspectos, tá? A identidade cultural, ela diz respeito à sensação de pertencimento, que um determinado indivíduo tem com relação a um povo ou a um grupo social. E compartilha com esse grupo, com esse povo, valores e sentimentos, Então, diversidade cultural é isso, é você ter essa sensação de pertencer a um grupo específico e compartilhar com esse grupo valores e sentimentos, A gente pode citar, por exemplo, aqui no Nordeste, aqueles grupos que estão ligados às manifestações folclóricas e culturais, Por exemplo, ou mesmo a dança, como o frevo, por exemplo, no Recife. Então, essas pessoas, elas têm, os seus grupos, e elas têm valores e sentimentos que fazem com que haja essa identificação cultural. No continente africano, como em qualquer outro lugar do mundo, o repertório de culturas, ele revela diferentes modos de viver, de se relacionar que cada povo tem com o seu território e com a sua história. Então, a cultura também tem a ver com a relação que o povo tem com o seu local de origem, onde esse povo nasceu, e a história, daquele local. Culturas locais e regionais na África contemporânea, a África atual, Em 2018, a população africana alcançou cerca de 1,287 bilhões de pessoas, tá? Quase que 17% da população mundial está concentrada no continente africano. A gente encontra no continente africano uma diversidade linguística, arquitetônica, religiosa, política e social, como também encontramos nos outros continentes, tá? A diversidade cultural, ela se reflete também em alguns conflitos, tá? Que aconteceram entre sucessivas gerações na construção das nações e da cultura daqueles povos, tá? Então, houveram conflitos, sim, religiosos, políticos, sociais, na construção desses povos. Agora a gente vai entender algumas características de alguns povos, de alguns grupos minoritários e culturais que a gente tem no continente africano, a partir da página 38. O primeiro são os tuaregues do Saara. Olha só, esse povo, ele tem origem, que é uma origem chamada berbere, tá? Que por milênios, levou um modo de vida seminômade, ou seja, que habitava num determinado local e com o tempo, migrava para outro local. E eles viveram, e vivem no deserto do Saara, tá? E mantêm, laços culturais e tradicionais que os unem. As atividades principais dos tuaregs são o pastoreio, o comércio e a língua também, e a escrita também são elementos culturais que os unem bastante, tá? Eles apresentam uma rica literatura oral. O que é que isso quer dizer? Que eles vão passando as histórias, de geração em geração. Eles vão contando, as suas histórias, um pouco da sua vida para as gerações futuras. Isso vai mantendo, a história do povo. Os tuaregs, eles seguem, em geral, a religião muçulmana, tá? Que predomina também em todo o norte do continente africano. As mulheres, um destaque interessante, elas possuem liberdade de casar-se, tá? Eles não são povos fechados no sistema extremamente patriarcal, não são. Elas podem se casar, se divorciar e participar da política das comunidades. Então, digamos que o sistema não é tão patriarcal assim como outros povos apresentam.
Nós temos os maçais da savana, né, da África Oriental. Esses maçais, essa discussão vocês encontram, deixa eu ver, só um minutinho, página 38 também, finalzinho ainda 38. Esse povo, deixa eu só mudar a câmera aqui do lugar para não cobrir o slide. Esse povo, ele tem origem na região do Alto Rio Nilo, né? A sua população é de 1 milhão de indivíduos, a estimativa, e eles são conhecidos pela sua ligação com o pastoreio e com a guerra, né? Com essa tradição de povos guerreiros. Os homens e as mulheres, eles trabalham como guias, tá? Em atividades turísticas na região, e essa atividade turística dá uma certa renda, né, para essa população. Nós temos os pigmeus, povos da floresta africana. Eles são conhecidos por sua baixa estatura, né, o seu modo de vida seminômade, e eles vivem, né, em meio à floresta, né, densa, equatorial e tropical, então são povos da floresta mesmo, que vivem dela, moram nela, em torno de 500 mil pessoas, né, se estima que sejam. Eles sofrem muitas situações de discriminação, sofrem com a exploração madeireira da floresta, né, a expansão da agricultura comercial e a demarcação de terras dessas unidades de conservação acaba causando migrações, porque esses povos têm que sair daqueles locais, tá? Migrações forçadas, na verdade. Os Batwa, né, ou Tawa, eles podem ser chamados assim também, eles mantêm uma rica tradição cultural que é baseada nos seus cantos e nas suas danças. E nós temos os bosquímanos, né, que são os povos do deserto do sul. A população é de seminômades, tá? Eles vivem no deserto, na área meridional do continente africano. Eles têm sido muito expulsos de suas terras em decorrência da descoberta de diamantes na região, então a atividade mineradora é um forte da região, acaba expulsão desses povos. Eles procuram manter as suas tradições como a caça e o pastoreio em meio a esses desertos da região sul, tá? A atividade da semana que eu quero que vocês façam é a da página 41, né? Hora de estudo, são 6 questões, e vou enviar pelo Classroom, que vai estar postado, já programei para ser postado lá no Classroom, para vocês enviarem a atividade. Programei às 15 horas dessa terça-feira, então vocês já podem enviar a partir das 15 horas pelo Classroom. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Fiquem com Deus, né? Aproveitem a semana, estudem e a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.